Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. A gente vê no consultório, os pais chegam e ficam preocupados, né, quando existe um caso de uma alergia na criança. Doutor, meu menino tem alergia a tudo, ele tem alergia a ovo, ele tem alergia a leite, eu não sei mais o que é, já fiz teste alérgico e não tem jeito, vomita quando come um alimento, às vezes tem diarreia, tem cólica, etc. Então eu achei prudente fazer um programa sobre alergia alimentar. É muito importante falar sobre isso, porque na verdade os alimentos são bastante saudáveis, mas tem crianças que têm alergia, por exemplo, ao leite. O leite, por exemplo, de vaca é um leite para o bezerro, perfeitamente adaptado a nós humanos. Mas tem algumas crianças que são sensíveis e têm alergia. Mesma coisa o ovo. O ovo é um alimento altamente, né, saudável, com muita proteína. O ovo tem muitas vitaminas, etc. Ferro. É muito importante, mas tem crianças que podem ter alergia ao ovo. E assim por diante. A alergia alimentar, ela existe. E a incidência de alergia varia de mais ou menos 2 a 3% das crianças. Alergia alimentar, mais ou menos isso, né? E 1 a 2% dos adultos. Então as crianças são mais alérgicas, vamos dizer assim, do que os adultos para os alimentos, vamos dizer. A predisposição genética é importante. Então, quando tem uma predisposição de alergia alimentar geneticamente determinada, já existe aquilo na família, né? Então, o risco de um casal ter filho alérgico é de 5 a 10 a 15%. Quando um dos pais é alérgico, esse risco sobe para 40 a 60%. E quando ambos os pais são alérgicos, sobe para 50 a 80%. Então, veja bem que existe um fator genético. Isso na população geral, existe um risco, né, calculado de mais ou menos 5%, chegando até 15% do menino ser alérgico. Mas quando um dos pais é alérgico, esse risco aumenta para 40% a 60% a mais. E se os dois pais são alérgicos, esse risco chega até 80%. Vejam bem que existe um fator genético. Se existe uma alergia alimentar familiar nos pais, pode também ocorrer uma alergia nos filhos. Um grupo de 9 alimentos, vamos dizer assim, tem sido responsabilizados por até 90% das reações alérgicas. 9 alimentos. Então tem muitos alimentos, mas a gente tem pelo menos 9 que são responsáveis por 90% das reações alérgicas. O leite, o ovo, que eu comecei a falar aqui, né? O trigo, a soja, o amendoim, as castanhas, o peixe, os frutos do mar, camarão, etc. E até o milho. Então, todos esses alimentos aí podem determinar alergia. Não quer dizer que a pessoa vai ter alergia, mas a gente ficar, quando chega uma alergia alimentar no consultório, a gente pensar nesses alimentos aí. Principalmente o leite, o ovo, né? Os mariscos, né? Os taços, o camarão, etc. E também, às vezes, alergias à soja, né? Alergia a outros alimentos assim, que a gente vê, castanhas, etc., como eu falei aqui. Assim, nos 2 primeiros anos de vida, notadamente nos 6 primeiros meses, o principal alergeno é o leite de vaca. Então a criança, nos 2 primeiros anos de vida, e principalmente nos 6 primeiros, o alergeno mais frequente é o leite de vaca, porque o leite é para bezerro. Então, às vezes, determinadas crianças têm alergia a esse leite de vaca. Isso ocorre devido ao fato de ser utilizado como substituto do leite materno em fase precoce da vida. Então, daí está a importância do aleitamento materno. Preciso amamentar pelo menos até os 6 meses. Mas pode alimentar até 2 anos, não há problema. O aleitamento materno é importante. Então, no início da vida, até os 6 meses, há uma permeabilidade no intestino muito grande e passam proteínas direto para o sangue, proteínas do leite de vaca. Isso pode causar alergia, principalmente nos primeiros meses de vida e até os 2 anos, né? A caseína
e a lactoglobulina são os mais responsáveis pela alergia ao leite de vaca. Então, o leite de vaca tem várias proteínas, mas a caseína e a alfa-globulina são as mais responsáveis por isso. Então, quando a gente pega um menino com alergia, e a gente pensa na alergia ao leite de vaca, a gente pede lá, né? A imunoglobulina, a IgE específica, contra a caseína, a lactoglobulina, etc., lactoalbumina. Então, a gente vai ver se tem ou se não tem alergia, em qual grau. Se é uma alergia leve, se é moderada, se é intensa. De maneira semelhante, o ovo reveste grande importância nos quadros de alergia alimentar da criança, sendo a ovoalbumina presente na clara seu principal alergeno. Então, a maior causa de alergia, no caso do ovo, é a clara do ovo, porque tem na clara a ovoalbumina. Então, a gema do ovo, ela causa menos alergia do que a clara. Tanto é que nesses crianças alérgicas, a gente manda ingerir só a gema do ovo. E a gema do ovo é o que tem mais proteína, é o que tem mais vitaminas, é o que tem mais ferro, é o que é mais importante. A alergia alimentar frequentemente acomete o aparelho digestivo e o aparelho respiratório e a pele. Você pode ter, por exemplo, um alimento dando problema digestivo, diarreia, cólica, dando problema de tosse, cheiro no peito e dando problema de pele, como dermatite, essas dermatites, consideradas dermatites por alergia alimentar. As reações podem ser imediatas. Tem casos de meninos que ingerem o leite, por exemplo, 2 horas depois, até 2 horas depois no máximo, já está tendo problemas de alergia. Ou então tardia. Às vezes ingeriu o alimento, de 2 a 48 horas depois, começa a ter problemas de diarreia com leite, de vômito, de cólica. Dentre as manifestações imediatas, destacam-se a anafilaxia, que é grave. O menino, por exemplo, come o camarão. Todo mundo já viu isso, né? Pessoa que é alérgica a camarão, come camarão, dá um pola todo, fica até com falta de ar, não consegue respirar e se chama anafilaxia. Coisa grave. Edema de laringe, né? E a pessoa não consegue respirar. Urticárias, aquelas manchas vermelhas, né? Que coçam muito. Angioedema, que é um edema que dá, por exemplo, principalmente em volta da boca, né? Chamado angioedema. Rinoconjuntivite, alérgica. Começa a ter espirro, coceira no nariz, coriza, broncoespasmo, né? Pode dar asma. A pessoa pode ter crise asmática, por exemplo, se for alérgica ao camarão, por exemplo, né? Dor abdominal, diarreia, né? Vômitos. Asma e rinite dificilmente são secundárias à alergia alimentar. Então, pode ocorrer? Pode. Uma crise asmática com alimento, mas não é tão frequente, nem a rinite. A rinite é mais por poeira do meio ambiente, né? Pólen, ácaros, né? Fungos, essas coisas, né? As reações tardias incluem sintomas cutâneos. Então, tem menino que começa, depois de 4 dias de ter ingerido o alimento, começa a ter coceira na pele, né? Vai descamando a pele, às vezes a coceira úmida, dando eczema, pode dar vômitos, né? Vômito, diarreia, com ou sem a presença de sangue ou muco, que podem levar à perda de peso. Se uma criança tem alergia ao leite, continua bebendo leite, não sabe que a alergia existe, o que acontece? Pode perder peso. Geralmente, a diarreia desaparece quando se interrompe o leite, quando é o caso do leite, especialmente após os 2 anos de idade, quando se desenvolve a tolerância. Então, a criança vai crescendo, passando dos 2 anos, ela vai tolerando. Às vezes não tolerava o leite até os 2 anos, mas depois dos 2 anos de idade começa a tolerar, né? O diagnóstico é feito pela história. A gente pesquisa, vê se a pessoa, quando ingere leite, piora, quando fica sem ingerir leite, para uns 8, 10 dias sem ingerir leite, melhora, a gente faz esse diagnóstico clínico, né? Melhora do sintoma com a exclusão do alimento suspeito. Retorno do sintoma após a reintrodução do alimento. Você põe o leite, o menino piora. Presença do teste sorológico, né? AST, ou então o teste cutâneo positivo para o alimento. Você faz os testes de pele para ver qual alimento pode dar alergia naquela criança. Então, a alergia alimentar é mais frequente em crianças até 2 anos e é rara a presença de alergia a muitos alimentos. Geralmente é um ou outro alimento. A dieta de exclusão do alimento suspeito deve ser feita por 2 a 3 semanas. Quando a gente tenta excluir, acha que é o leite, tem que tirar o leite umas 2 semanas e depois ver se melhorou. Depois volta a introduzir o leite para ver se a alergia retorna. A melhor forma de tratar a alergia alimentar é a prevenção. E se não pode tomar leite, então evita o leite. Leite de vaca, vai tomar leite de soja, etc. O aleitamento materno exclusivo
por pelo menos até os 6 meses de idade, é excelente para a criança, dá imunidade à criança, dá tudo que ela precisa e corrige esses problemas. Na impossibilidade do aleitamento natural exclusivo para os lactentes com alto risco de desenvolver doença alérgica, pode-se usar a forma hipoalérgica modificada a partir da proteína do soro do leite ou da soja, hidrolisado proteico, etc. Nesses casos, introduzir alimentos sólidos só depois dos 6 meses de vida. Em caso de alergia ao leite materno, pode excluir na dieta da mãe o alimento suspeito. Mas é muito difícil a criança ter alergia ao leite materno. Em 80% dos casos de alergia alimentar desaparece espontaneamente depois dos 3 anos. O menino vai evoluindo e vai ficando menos alérgico. Frequentemente, o alérgeno pode ser reintroduzido na dieta da criança. Os anti-histamínicos podem ser usados no combate à coceira de pele. Em casos graves de anafilactosia, pode ser usado medicamentos mais potentes. Às vezes, a imunoterapia específica pode ser eficiente. Quer dizer, você fazer vacinas daquilo que ele é alérgico, pode sensibilizar a criança. Vai dando vacina subcutânea semanalmente e com o ano 2 você desensibiliza a criança e às vezes dá certo. Apesar disso, não existe tratamento para alergia alimentar que não seja a restrição absoluta do alergeno na dieta. O tratamento é tirar aquele produto que está dando alergia. Então, sobre a alergia alimentar, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde a todos. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.